Boa noite, pessoal. Nós somos do Projeto Zeroin. Boa noite. Eu sou a Kelly, ele é o Júlio. E hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial que eu conheci em 2020 nas lives da Agrocintropia, que foi muito bom para mim, que teve início na pandemia, né? E quando eu vi ele a primeira vez me apaixonei, e daí apresentei para o Júlio e todo mundo que conhece se apaixona também. Ele é artista plástico, escultor, músico, roteirista, poeta e agroflorestor. Nosso amigo Antônio Floresta. Vamos chamar ele. Chamar. Opa, boa noite. Tudo bom? Boa noite! Vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. O áudio tá bom? Tá bom? Sim, o nosso. Tá ótimo. Tá bom? Tá dando para ouvir, sim. Boa noite a vocês, né? Boa noite. Só para falar um pouquinho aqui, a gente não era acostumado a fazer live, nada dessas coisas aí, e foi rolando assim, porque a gente estava conversando com amigos, né, que a gente conhece mais de perto e foram tranquilos. E hoje eu tô muito nervosa só para falar. É. Pois então, Antônio, aqui está. Eu nem sabia que tu tinha um currículo tão extenso assim. Eu sabia que sei que tu é artista, né? Poeta. Eu botei poeta e agroflorestor, mas é longo esse currículo aí, essa experiência aí. É porque ter nascido em uma família de arte me deu muitos parâmetros para poder exercer algumas funções, né? Mas hoje eu posso dizer que eu sou mais agricultor mesmo. E a gente pensando sempre em ir para o campo, sempre pensando em ter. Eu sempre gostei de mexer na terra, nem sei desde quando, mas sempre gostei. E sempre tentando ir para esse lado. E só que agora, não sei desde quando, assim, que a gente não consegue pensar, nós aqui, né? A gente não consegue pensar em ir para o campo, ter o que é nosso e não mostrar isso para as pessoas. É um dos motivos da gente ter iniciado com esse projeto Zeroin aí, porque no princípio a gente pensava no nome, vamos botar o um nome no nosso, no nossa, na nossa terrinha, né, no nosso lugar, e nunca tinha surgido o nome. Então agora surgiu o projeto Zeroin, que é para levar ajuda para as pessoas, né? Não só na área da agrofloresta, como nos outros, né? Como a gente já tem apresentado aí, mas agora a gente conseguiu te trazer, e pode ser que eu fale muito porque eu estou nervosa. E fala aí um pouco, por favor. Não, é quando a gente vai entrar em cena, até hoje, assim, por mais experiente que o artista seja, assim, quando ainda não entrou, né, antes de abrir a coxia, assim, dá aquele frio na barriga, né? Mas depois ele começa a falar e começa a entender o que está acontecendo, vai acalmando. Sim, verdade. Mas eu estou Pois então, primeiramente dizer que eu estou muito feliz pelo convite de vocês, né? Que nós não tivemos ainda a oportunidade da gente se conhecer pessoalmente, mas a gente já está trocando mensagem, se falando há bastante tempo, né? Pela internet. sim, 2020, início de Temos 2020. alguma proximidade, né? Uma boa proximidade já até hoje, né? Só falta a gente se encontrar mesmo. Ah, queremos muito. Oh, a Mata Bom, do Lobo entrou. Vocês conhecem o pessoal da Mata do Lobo? né? E, pois é, eles são pessoas muito especiais, quero muito bem esse povo. Mas vamos lá, o que eu posso auxiliar, assim, no dia de hoje? O que vocês estão pensando? Eu vi que vocês fizeram umas perguntas, aí vocês ficam à vontade para trazer, viu? Eu estou tranquilo Eu, com o tempo, tá? Eu não tenho horário para parar, não. Se vocês quiserem ir levando. bora! Nossa! Eu lá no anúncio da live eu coloquei a agricultura da abundância e aqui eu coloquei a nova agricultura do semiárido. Porque na verdade é uma nova agricultura, mas é antiga, então eu acho que a gente conversa um pouco sobre isso hoje, né?
E a pergunta que eu acredito que a gente pode abrir aqui, a gente falou um pouco sobre isso, sobre a agrofloresta com o Lenzi, o Bruno, e aí eu faço a pergunta para ti. O que é agrofloresta? Agrofloresta, ela não é nada. Se a pessoa não compreender e não aplicar, ela não é nada. Ela só é alguma coisa quando a pessoa entende os fundamentos e coloca em prática. Aí ela pode ser alguma coisa, mas uma palavra, como agroecologia, por exemplo, como orgânico, né? Como preservação, como salvaguardar a genética, tudo isso são palavras. Se não tiver na ordem do dia, não é nada. Nós estamos hoje num mundo muito preenchido por palavras. Muita gente falando muita coisa, muito rápida, a comunicação como talvez nunca a humanidade teve oportunidade de ter nas suas mãos. Milhões e milhões de comunicações 24 horas sem parar o mundo inteiro e vai se somando. E muitas práticas estão apenas escritas em palavras. Os tratados de como fazer, mas o fazer mesmo ainda está reservado a poucos. E a agrofloresta ainda é uma ciência reservada à prática de poucos. Embora eu já considere que já tem bastante gente fazendo, mas para dominar o sentido que a gente deseja, que é chegar na predominância da agricultura vigente, falta muito. Mas é uma ciência agrícola. A agrofloresta é uma ciência agrícola. É isso. Muito bem. E exige coragem, né? Em primeiro lugar, exige coragem. Ainda mais quando se trata de um semiárido, né? No árido, semiárido. Em algumas regiões, mais coragem ainda. É porque não existe nenhuma profissão fácil. Assim, tem umas que exigem um pouco mais de algumas habilidades da pessoa. Mas não existe nenhuma profissão fácil. Você vê a profissão de caminhoneiro. Rodar daqui do Nordeste para o Paraná e subir, descer, rodar. A profissão desses homens que sobem nesses postos de energia alto para trocar essas alta tensão. Um professor de uma escola pública, sabe? Um varredor de rua, sabe? Uma pessoa que trabalha em escritório, uma pessoa que trabalha cuidando de patrimônios, tudo. Antônio está travando, não sei se está na internet aqui. Vamos, faz o seguinte. Eu estou com uma conexão boa aqui a princípio. A minha, Pode dizer aí a minha se está internet travando também. Não, para mim não, para mim tá de boa. A minha internet aqui é boa. Se vocês quiserem tirar os comentários por enquanto, depois volta com esse, fica um pouco mais leve. Aí depois, quando for abrir para as perguntas, abre de novo. Nem sei como faz. Ah, muito bom. Porque diminui um pouco a interação e aí traz mais leveza para o momento. Nesse sentido, né, para não ficar parando. Mas então, sinceramente, eu não coloco, nem posso fazer isso, porque eu acho que ela não merece, a agrofloresta não merece esse peso, mas também eu acho que nós não devemos colocar em cima do nosso trabalho esse achar que o nosso trabalho é mais difícil do que o trabalho dos outros. Eu creio que toda profissão tem suas dificuldades. Sabe o que prevalece? Ter ou não ter conhecimento naquela área. Dominar ou não certas técnicas. Conhecer ou não, sabe? Isso que a gente chama de princípios, práticas e processos, de dominar na agricultura, fazendo de pouquinho em pouquinho, pelo menos o que colocar fica bem feito. O problema da agricultura hoje é que o agricultor ele roda e para no mesmo lugar. Só que ao invés de parar no mesmo lugar, num ponto acima, como se fosse uma espiral ascendente, ele vai decaindo e perdendo mais recursos, e cada dia ele está mais baixo nos recursos do lugar, e ele se encontra cada vez mais empobrecido, cada vez mais cansado e cada vez mais solitário também, né? Claro que falta de políticas públicas, falta de apoio, falta de tecnologias de campo que possam chegar para auxiliar, porque o agronegocista, como eu estava falando ontem para uma turma que eu estou atendendo, eles não saem com um saco de soja nas costas para ir vender no mercado. Eles não colocam um fardo de algodão e saem na rua gritando: quem quer comprar algodão? Quem quer comprar algodão? Não vai botar numa feirinha seu feijão, né? Não vai levar o seu milho na cabeça ou no lombo de um jumento para ir vender no mercado. Eles têm toda uma tecnologia.
de colheita, de armazenamento, sabe, de rodovias para levar nos containers, para ir para os portos, dos portos exportar. Então, os produtos, sabe, do agro, esse agro que é realmente uma coisa que nós precisamos olhar com atenção, porque embora esteja atendendo demanda alimentar de uma sociedade, mas não pode achar que são os únicos que produzem. Sabe? Não são os únicos que produzem. Agora, são os que têm mais amparo econômico e político. Isso aí com certeza. Se nós, agricultores familiares, tivermos mais políticas a nosso favor, mais vantagens econômicas, mais tecnologias a nosso dispor, nós podemos nos tornar, como gerações que vão chegando e vão se estabelecendo, nós podemos nos tornar, e eu acredito nisso. E a agrofloresta é a mensagem que ela traz. A gente pode se tornar a agricultura do hoje e do amanhã, já que o do ontem é o que a gente está vendo hoje. Entendeu? Mas é isso, vamos achar que tem facilidades também. Mas eu sei que é difícil, precisa ter coragem mesmo, coragem para mudar paradigmas, de aprender coisas novas, de refazer tudo. Se precisa desmanchar e começar de novo. É isso aí. Coragem. Muito bom. Falando, né? Falando aí sobre o agro, né? E a forma como a agricultura é levada hoje. Não sei se tu pode ser mais específico. Qual é a resposta que a agrofloresta traz para a situação que o agro está hoje no Brasil, né? Não sei, no mundo talvez, porque a agrofloresta está no mundo aí. Olha, a resposta objetiva, que tem as respostas subjetivas, mas objetivamente nós estamos mostrando que tem outro caminho. Nós estamos mostrando que tem um caminho diferente e que é possível. A Mata do Lobo entrou aí na live, não sei se estão ainda, mas eles estão provando com os próprios recursos, mostrando que é possível fazer agrofloresta em larga escala. Em larga escala. E mostrando, olha, estamos fazendo, eles ainda não estão abrindo as portas para o mundo, porque eu entendo o critério. Eu nunca fui lá, pessoalmente, mas eu entendo. Quando a pessoa deseja mostrar uma tecnologia para o mundo, ele primeiro experimenta, faz os testes, avalia, faz de novo, desmancha, faz de novo, para não levantar uma resposta e depois a resposta ser contra a própria ação. Então, a prudência é muito importante para a gente estar mostrando uma nova tecnologia que é nova mesmo. As pessoas acham, isso aí os ancestrais faziam, de alguma forma fazia. Mas na sistemática que nós temos que fazer hoje, é só hoje mesmo, ela é de hoje. Ela é do hoje. Essa maneira de plantar agrofloresta, ela é do agora. Existiu e até existe ainda, de alguma forma, plantios biodiversos, com alto valor agregado através dos recursos do lugar, usando sim matéria orgânica, mas ainda queimando, mas trabalhando seleção genética no campo. Muitas frutas, muitas plantas que temos hoje é resultado de uma sistemática produtiva dos povos tradicionais, mas a agrofloresta, nessa dinâmica que hoje a gente está vendo, ela é do agora, ela é da modernidade e da necessidade do agora. Mas a resposta objetiva que a agrofloresta está dando é que existe outra maneira, que existe outro caminho para se produzir alimento, agregando valor e preservando e aumentando os recursos do meio, que, como o Ernest diz, é os recursos do meio, consolidando recursos do meio, mas pensando que a consolidação é de todo o planeta. É pensando a consolidação do micro e do macro-organismo. Quando a gente amplia os recursos de um lugar, nós estamos, de alguma maneira, ampliando os recursos do planeta. Né? As pessoas têm que entender isso. Quando você se degrada uma região, você não está degradando a região, você está degradando o planeta. É muito mais profundo isso, né? Agora, as respostas subjetivas, aí nós temos aí a resistência,
ideológica, nós temos a resistência pelo sentimento, a resistência de não compactuar com a morte, de não compactuar com o veneno, dizer não à matança dos rios, dizendo não à matança dos nossos pássaros, dos nossos insetos, das nossas plantas, dos mamíferos, dizendo não à expulsão das pessoas do campo, à segregação do povo, em resumo, nas periferias das grandes cidades, dizendo não ao massacre que acontece desde quando o branco chegou aqui até hoje. Estão matando índio, tomando terra, garimpando, derrubando árvore e plantando isso que eles acham que, por estarem, sabe, com a compreensão de que estão alimentando o mundo, eles podem tudo. Eles têm essa compreensão, mas se não for nós, quem é que vai ser? O povo vai morrer de fome. Então, os fins justificam os meios, no caso deles. Eles acreditam nisso, que os fins justificam os meios. Ora, mas a gente não jogar veneno de avião, não plantar com insumo, milhões e milhões de toneladas jogadas no solo de NPK, de outros adubos sintéticos, e muito veneno com avião, com máquina, com colhedeira, sabe, e tirando as pessoas do campo, que eles têm que super lucrar. Eles não podem só lucrar, eles têm que super lucrar. É a exploração total do meio. Porque é caro, agora o negócio não é barato. Uma máquina, um silo, toda a tecnologia, é caro. Então eles precisam pagar as contas, mas também lucrar absurdamente em cima dos recursos, que é o solo. E é o recurso que nós estamos perdendo mais rapidamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O que mais estamos perdendo é solo. Isso a Ana Primavera já fala há mais de 50 anos atrás. Naquela época já falava, o recurso do solo está cada vez pior. E hoje nós estamos 50 anos na frente. O que é que restou do nosso solo? E isso eu falo na Caatinga também. O que é que restou do solo da Caatinga? Né? Da Caatinga alta, que poucas pessoas viram. Tem a dimensão do que é uma Caatinga alta, do que é uma floresta de Caatinga, de baraúnas gigantescas, de jatobás gigantescos, de pau-d'arco gigante. Não, isso com certeza, essa caatingazinha que vocês estão vendo aí, isso aí volta 300 anos, volta 350 anos, volta 400 anos, volta quando Jesus pisou aqui na Terra. Que caatinga era que existia aqui? E 2000 anos para cá não é nada para um bioma. Não é nada, é um piscar de olhos. Volta para o Cerrado, volta para a Mata Atlântica, há 2000 anos atrás. Como é que era isso aqui? A exuberância, tinha onça, tinha anta, tinha bandos de queixada, tinha ema, tinha muito bicho, gente andando por aqui, muito recurso, muito recurso. Agora, Caatinga é isso, é resiliência em 2 períodos bem definidos, chuva e seca. Sempre teve períodos mais secos. Mas igual nós estamos vendo agora, com esse nível de degradação, virando deserto, isso não é Caatinga. Isso é resultado da degradação humana de um bioma que já não tem tanta resiliência igual onde chove. Né? Exatamente por esse fator, que as coisas não nascem, não vingam na seca. Tem que ser na época de chuva. Então, o recurso degradado na seca, que é quando queima, ninguém queima na chuva. Não tem matriz para chuva. Quando chove não nasce mais, porque queimou. Então a Caatinga se perdeu muito rápido por causa disso também. Porque se chovesse a cada 2 meses, recuperava mais. Mas o nível de degradação na Caatinga é absurdo, exatamente porque ela não tem a resiliência da degradação. Por isso que nós precisamos compreender como fazer a agroforestagem na Caatinga, ampliando os recursos, fazendo os alicerces para recuperar a Caatinga sem irrigação. Usando a mesma estratégia que ela usa. Então é isso. Objetivamente, subjetivamente, as respostas da agrofloresta é ir de encontro a uma nova maneira do ser humano se comportar no planeta, através da agricultura. Sim. E então a agrofloresta traz uma resposta também econômica. Ela nos traz economia também. Estou falando porque quem pratica monocultura vai lá no banco e vai lá e pega empréstimo para comprar insumos, para comprar máquinas, para comprar isso, para comprar aquilo. Não que a agrofloresta não precise, né? Que existe também, assim, a larga escala, né? Máquinas, que a gente sabe que o Ernest projeta e tal, aí.
Mas a agrofloresta, ela traz economia também, não é? Se estivéssemos vivendo em um sistema sério, responsável, já estaríamos plantando árvore há muito tempo. Há muito tempo. Porque árvore é o único commodity que não perde valor. Cada dia que passa só aumenta o valor. Por exemplo, você pega um boi. Chega um arroba, a quantidade de peso que o boi chega. Não é infinito. Ele não vai engordar até ficar do tamanho de um elefante. Biologicamente, ele tem um limite. Ele come, chega num limite. Se ele não for sacrificado e vendido, e se o preço no mercado está baixo, o produtor não vende, segura para ver se o preço sobe da carne. Mas para ele continuar naquele nível, ele tem que continuar comendo. Então não é sustentável. É muito caro. É muito caro. E o preço para o sistema é muito alto, porque quanto que um boi come para se obter 1 quilo de carne? Para o resultado no prato de alguém que gosta de comer carne todo dia. Travou? Eu estou vendo vocês. Eu estou ouvindo. Tá. Agora acho que parece que está voltando. Parece que está voltando. Que quando trava a minha imagem ou a de vocês? A tua. Porque para mim não está travando, para mim está fluida. Mas onde foi que eu parei? Travar a nossa vontade, mas está travando a tua. Tá, mas onde é que foi que travou? Eu estava falando o quê? Resultado. Tá, o resultado da produção de carne, né? Tá falando do boi, né? Então, para produzir, quando eu travar, levanta a mão assim que eu paro, para quando voltar de onde eu estava falando, tá? Então, para produzir 1 quilo de carne hoje, para alimentar milhões de pessoas, né? Quanto nós precisamos de área para plantar? Para plantar de soja, de milho, para fazer ração, para alimentar porco, alimentar frango, alimentar boi. Água. Além da água, né? Além da água. Mas então, a madeira e aí, só para concluir a questão do boi, quando chega no limite, se o produtor não vender, ele começa a ter prejuízo. Porque ele não vai continuar crescendo indefinidamente. Ele chega no limite. Aquele limite ele não pode decair, senão vira prejuízo. Você já está perdendo valor. Então, é uma balança que, de vez em quando, não bate a conta. Madeira, não. Você planta madeira hoje. Se amanhã chegar no dia de colher e você não quiser colher, amanhã ela vai valer mais. Daqui a 1 ano, ela vai estar valendo mais. Então, se o produtor quiser esperar 5 anos a mais, ele está ganhando mais. Ele não está perdendo nada. Sempre ganha. Então, se a gente vivesse em uma sociedade séria, uma agricultura que pensasse futuro, economia de futuro, sabe? Porque, como diz o Ernst, se a agroecologia dá certo, então deve ser uma economia de futuro. Porque esse imediatismo econômico que essa sociedade exige, isso está criando uma turma, um povo, uma sociedade dependente de uma velocidade econômica e de um consumo desenfreado que não está permitindo o planeta conseguir se recuperar. Ele por si só se recuperar, durante 1 ano, o consumo, nós já estamos abaixo do nível morto. Porque o planeta ele tem alguma recuperação sozinha. Nós já passamos do limite, da linha, nós já estamos abaixo. Então, tudo que a gente plantar hoje de recurso, nós ainda vamos estar pagando dívida com o planeta. Nós passamos da linha. Faz 1 ano e pouco, 2 anos, que nós, como sociedade, estamos consumindo mais recursos do que o planeta consegue recuperar. Então, nós estamos além do limite já. Passamos da linha zero. Então, tudo que a gente plantar hoje, nós já estamos pagando a dívida com o planeta. Nós não estamos mais lucrando com o planeta, nesse sentido. Então, é uma coisa que, economicamente, precisa ser visto algo
de hoje para hoje e para o futuro. Porque tem muita gente chegando e nós não estamos deixando recurso para essa turma que está chegando. Pela nossa avareza, pela maneira do homem moderno se comportar, com a sua avareza, com a sua ganância, com a sua necessidade supérflua, que muito do que se consome na sociedade é superficialidade. É um padrão de vida que não faz sentido algum. E o que eu vejo, e eu vi aqui com o Júlio também, e já vi outras pessoas falando, inclusive, às vezes elas têm o pensamento tão para coisa imediata assim, e pensa, aquela árvore ali vai levar 100 anos. E corta a árvore muitas vezes e não replanta. Por quê? Porque vai levar 100 anos, então eu não vou ver ela crescer, eu não vou ver ela adulta já. Então, para mim, não vai fazer diferença. Só que as pessoas têm que pensar que vai ter outra pessoa depois dela. Enquanto ela estiver crescendo, ela vai estar trazendo benefício também, né? A gente tem que parar de pensar no agora, né? Um pouco. Vou perguntar mais uma coisa. Isso é o individualismo das pessoas, né? Tem realmente muitos que pensam assim, olhando para o próprio umbigo, como diz. Mas isso é falta de paz, falta de amor, falta de justiça, falta de desenvolvimento espiritual. As pessoas estão rodeadas de péssimas influências, inclusive religiosas, acreditando em um Deus invisível e matando o Deus visível, que são as árvores, que é o rio, que é o ar, que são as borboletas, os passarinhos. O Deus visível eles assassinam, pisa em cima e faz o asfalto. Nada contra o progresso, mas se fosse em ordem. Porque sabe o que falta na bandeira do Brasil? Não é a palavra amor. As pessoas dizem, faltou a palavra amor, ordem e progresso. Não, só falta, na verdade, o acento no é. Ordem é progresso. Se as pessoas estivessem em ordem, estivesse dentro da ordem, não a ordem humana, que a gente vive numa ordem humana, mas vivessem dentro de uma ordem divina, acordasse junto com o sol, com o mesmo respeito que o sol tem por toda a vida no planeta, seremos legítimos, poder ser considerados os legítimos filhos de Deus, em um ambiente que é o paraíso, porque a pessoa vê o paraíso assim, onde os bichos não brigam, as águas são cristalinas, sempre tem comida, todo mundo vive em paz, mas, e isso aqui já não é assim? Aqui já não tem cachoeira, já não tem água limpa, já tem os animais, sabe, que podem viver em harmonia dentro de um ciclo. Aí as pessoas degradam o Deus visível e acreditam num Deus invisível. Então... A gente vem de uma crença que nos ensina que nós somos mordomos de Deus, ou seja, nós cuidamos da propriedade que Deus nos entregou, nós somos, além do nosso corpo, né? Nós somos mordomos de Deus. Então nós temos aí uma grande responsabilidade, né? Nós, ainda mais nessa geração, temos uma grande responsabilidade de tentar recuperar um pouco do que foi feito no passado para deixar alguma coisa para o futuro, né? E uma frase que a gente usa bastante, né? Como a gente é cristão, a gente fala que Deus é um Deus de ordem. E entra isso que tu falou, né? Tem ordem, tudo tem que ter ordem, né? Se a nossa vida diária, se a gente não colocar horários, disciplina, vira uma loucura, não funciona, né? Tanta gente doente, tanta gente precisando de psicólogo, psiquiatra aí, né? Falta de ordem, falta de regras, né? Antônio, a gente conversa com muitas pessoas por aqui, né? Muitos agricultores. A base aqui, a agricultura, é o beneficiamento da mandioca para fazer tapioca, farinha, e vendem muito isso, né? Além do mel. Diz que o mel daqui da região, né? Do Piauí, do Nordeste, é um dos melhores mel que existe. Mas, conversando com essas pessoas, parece que a gente vê que meu pai fazia assim, o pai queimava, o pai do meu pai, o pai do meu pai, sabe? Sempre foi assim, por que eu vou fazer diferente? As pessoas estranham muito, a gente fala, existe um método diferente. Daí eu pego lá teus vídeos, olha aqui, eu pego vídeo de outras pessoas,
ali a comparação de uma área de cima, né, aquelas imagens de drone, tu vê uma área bem verdinha da agrofloresta e do lado uma área ali que não está sendo cultivada ou é do vizinho, que não foi trabalhado o sistema, né, o SAF. Então, as pessoas, elas parece que não conseguem enxergar além daqui, né? Não conseguem ver diferente do que os pais fizeram. Se o pai fez bem, beleza, retém o que é bom e continua, né? E avança. Mas o que a gente pode falar para as pessoas aqui do semiárido, né? As pessoas, na verdade, não do semiárido, de qualquer lugar, né? Que pensam assim. Olha, realmente mudar paradigma não é algo muito simples, não é algo muito fácil. Porque realmente assim, nós também, por mais vivência que nós já temos, tem muitos alimentos no mundo, muitas frutas, muitas variedades de preparo culinário no mundo inteiro, muitas culturas humanas, milhares e milhares de tipos diferentes de preparar as coisas, sabe? Receitas que a gente nunca provou. E se estiver na nossa frente, a gente não reconhece como algo comestível, ou não sabe o sabor que tem, então não vai em cima querendo com água na boca, porque já se conhece. Ou se deixar os ingredientes ali na sua frente, mesmo com uma receita escrita no papel, será que a gente consegue fazer aquele prato igual o nativo que nasceu desde pequenininho comendo aquilo, né? Para ter uma ideia, por exemplo, aqui no Nordeste a gente come muito cuscuz, né? O cuscuz é uma tradição indígena, porém os árabes já faziam o couscous, né? Que é com o trigo, né? Então, eu não sei dizer se um ensinou para o outro, porque nós já estamos aqui há muito tempo nesse planeta. As pessoas acham que foi Cabral que chegou, ou Colombo que chegou nas Américas, mas já teve gente aqui há muito, muito tempo. E de lá para cá, de aqui para lá. Mas assim, se a gente entende isso, que nós também tem muita coisa que a gente não sabe e que precisamos também aprender, que a gente não tem resposta para tudo, sabe o que a gente faz primeiro, antes de querer falar para os outros, ou fazer com os outros, ou fazer pelos outros, a gente precisa fazer o nosso, nossa parte. Se concentrar e fazer, porque nós, por estar desejando que os outros façam, ou por auxiliar os outros a fazerem, não tira a responsabilidade da gente continuar fazendo o nosso. Então só aumenta a quantidade de coisa para fazer. Então quando a pessoa está no início, num lugar, o que ele precisa fazer é ter uma boa relação com as pessoas, ser visto como uma pessoa prestativa, uma pessoa solidária, uma pessoa que é sempre alegre, que trata as pessoas bem, que é servidor, sabe? Que tem generosidade, uma pessoa que cumprimenta as pessoas, que trata com respeito. Isso você vai construindo um com o outro. De um vai passando para o outro. Daqui a pouco você começa a ter na comunidade os advogados de defesa da sua pessoa. As pessoas começam a falar bem de você, que você auxiliou. Às vezes, sem você saber, você faz o bem e não sabe o bem que fez. Porque a pessoa que está recebendo é que vai saber como que ela está sentindo aquele sentimento, o que ela recebeu de você. E aí você começa a fazer o trabalho. E aí, naturalmente, eles já estão te ajudando. Quando você vai buscar a palma na casa de uma pessoa, que você ainda não tem para plantar, você vai buscar a palma para plantar no seu terreno. Mas ele sabe que aquela palma que você está plantando veio do terreno dele. Que ele cuidou, tocando fogo, que ele jogou veneno, que ele plantou alguma coisa, mas aquela palma que está sendo plantada lá já é do terreno dele. Então, quando ele passa lá, aqui está cheio de besouro. Choveu essa noite, aí tem besouro que... Mesma coisa. Quando ele passar, que ele vê a palma que você pegou no terreno dele diferente, aí você convenceu ele. Porque ele vai ver, nossa, ele pegou a palma lá, minha palma estava feia, agora está mais bonita. O que ele fez?
Quando você vai buscar uma coisa que ele não dá valor e você começa a trabalhar e aquilo começa a ter um retorno, começa a ter uma transformação, ele vai começar a ver o valor que tem. Se não for pelo exemplo, nesse caso não vai. Sabe por quê? Porque como eles já vivem disso há muito tempo, o reloginho já tá pulsando. Eles sabem a época de plantar, a época de colher, como é que precisa fazer. Eles não podem perder tempo, porque como o ganho é muito pouco na agricultura desse modelo, eles não podem se dar o luxo de ficar experimentando. Não pode ser uma tecnologia experimentativa. Por isso não adianta falar, faz assim, faz assado. Ele não vai, só alguns começam a fazer um pouquinho, mas como aquilo ainda não tem arrojo, não tem formação, ele não consegue transicionar rapidamente, ele demora. Então ele vai continuar ainda um tempo fazendo aquele trabalho convencional. O que pode ser feito, aí, claro, se tiver projeto, auxilia, se tiver recurso, auxilia, é montar uma equipe, capacitar 3 ou 4 junto, fazer um trabalho e depois começar a rodar com essa equipe nos quintais produtivos. Aí você leva a equipe, vai para os quintais, pega uma área que ele não está usando, não vai fazer no terreno que ele usa, separado, implanta um bem bonito, que é para ele poder mudar para aquele lugar, que nem a pessoa está com sono. Foi som. Quando aparece quando voltou? Voltou? Voltou. Aqui para mim, quando trava, aqui fica travando o de vocês. Mas vamos para frente. Vou fazer uma alusão. Quando a pessoa está com sono, muito sono, quer estar deitada numa rede ou numa cama, se você não armar uma outra cama do lado ou botar tá travado de novo? Não. Se você não armar uma rede, ou uma cama do outro lado, para que ele possa se levantar dali e se deitar já na outra cama para continuar dormindo, repousando, se você acordar ele não ter para onde se deitar, ele vai ficar chateado, porque ele vai ficar com sono. Mas se você falar, ó, amigo, se levanta desse colchão aí, que esse colchão eu preciso botar um lençol nele, deita naquele outro ali que eu já tenho uma cobertinha mais quentinha, ele levanta e vai. Aí você arruma essa outra cama, aí você armou uma outra. A pessoa está comendo uma coisa aqui, aí aquilo não tá legal, aquele alimento não tá legal, não adianta pedir para ele não comer, que ele não tem outra coisa para comer. Mas se você bota outra mesa aqui do lado, com coisas gostosas, novinhas, você fala, amigo, muda para aquela outra mesa ali que tem coisa mais gostosa para você comer. Aí ele vai para outra mesa enquanto você prepara essa outra mesa. Então não adianta não ter para onde transicionar. Então quando a gente chega numa região, o que nós temos que fazer é primeiro fazer a sala, conhecer as pessoas, entender, porque eles têm muito o que ensinar. Eles têm muito o que ensinar, tem muita matriz, tem muitos tipos de ferramenta, tem costumes que para viver no lugar você tem que se parecer com eles, senão ficar sempre muito estranho, muito diferente, fica aquela coisa, você tem que se misturar no meio deles, sentar igual eles sentam, conversar como eles conversam, se vestir parecido, ter os mesmos entendimentos, às vezes o jeito, se resguardar, não ficar se misturando com as intrigas da comunidade. Às vezes a comunidade tem suas coisas, não tomar partido por ninguém. Ah, fulano é meu amigo, eu vou advogar por ele. Se coloque neutro nas relações, cuida das nossas coisas e não toma partido, porque depois eles voltam a ser amigos e fica ruim com você. E aí fica difícil recuperar essa comunidade. Então tem muita coisa que são códigos, respeitar os códigos do lugar e aí fazer o trabalho, porque aí vai fazendo, vai mudando. Mas também, com certeza, mostrando os vídeos, conversando, sendo amigo, pela amizade, vai conseguindo. Aí, por exemplo, o que eu fiz aqui? Eu contratei, com um pouco do meu recurso, eu estou me desdobrando aqui, fazendo o máximo possível, e aí eu tenho 2 trabalhadores comigo, da comunidade, que já começaram a trabalhar comigo, eu pagando eles para aprender, que eles estão trabalhando, mas eles sabem, eles estão aprendendo. Eu falo, ó, vocês estão recebendo para trabalhar do meu jeito. Vocês vão fazer o que eu vou pedir para vocês fazerem. E depois nós vamos avaliar como é que ficou. E aí eles começam a receber e fazer daquele jeito. Daqui a pouco eles começam a ser a sua defesa na comunidade.
Uhum. É muito melhor a gente ser defendido, a nossa ideia, pelos nativos, do que nós mesmos querer nativizar a nossa ideia. Então é isso, eu vou aos poucos ganhando terreno entre eles. Eu vou cedendo as áreas para a pessoa plantar. Tem gente que quando chega no lugar cerca logo e não quer que ninguém entre. Eu faço o contrário. Eu trago as pessoas da comunidade para plantar na minha terra. Convido, vamos plantar aqui, aproveita, eu deixo bem aradinho para você plantar, só que eu não quero que bote fogo. Não, mas eu só sei plantar com fogo. Eu te dou a terra arada e tudo, você não vai ter gasto, eu compro a sua produção todinha, mas planta sem fogo dessa vez. E também não quero veneno. Só dá mais uma capinadinha e tal. Aí ele faz, aí vem o resultado. E você no meio bota suas coisas. Eu vou ganhando eles no meu espaço, em vez de querer ir para o espaço deles, entendeu? Estratégia. São Muito estratégias. bom. São estratégias, viu? Bom mesmo. São culturas diferentes, né? A gente veio do sul, né? A gente tá fazendo mais ou menos assim, né? Estamos aprendendo ainda. Mas vai dar certo, sim. Ah, Antônio, para quem está ouvindo a gente, para quem vai ouvir ainda, né? Porque a gente deixa gravado, alguém pode estar se perguntando: como é que eu faço se eu tenho aí uma roça com monocultura, com só uma coisa aí plantada, ou esperando aí o tempo. Agora tá exatamente no tempo esperando a chuva, né? De ontem para hoje deu a primeira chuva aqui, mas em alguns lugares não choveu Tá ainda. todo mundo limpando as áreas agora, botando fogo e limpando para quando começar a chuva iniciar o plantio, né? O que que a gente pode dizer? Eu tenho interesse. O que que eu faço? Olha, é o seguinte, se a pessoa tem vontade de pilotar um avião e ele recebe a chave do avião para ligar o avião, ele pode ligar, mas ele sai voando e não vai. Ele pode até dar uma andadinha. E se tentar decolar, depois para ele pousar vai dar mais trabalho. Quem não sabe operar, não precisa ser um avião não, um caminhão, uma bicicleta, que a pessoa não souber andar, ela até aprumar na estrada dá trabalho. Então eu vejo dessa maneira, sabe? A pessoa quer fazer, nesse sentido ela precisa buscar uma formação. Não tem jeito. Porque aquilo que ela faz, ela aprendeu ou ela nasceu sabendo? Aquilo que ela já faz, plantando tradicionalmente, ela aprendeu, nascida do berço, já nasceu sabendo, porque até para colocar um arado, sabe, um cortador de terra, manual, no lombo do jumento, ou de uma burra, que o cavalo puxa, mas muito mais forte é o burro, ou a mula. Para poder fazer o corte da terra, tombar a terra. Até para fazer aquilo ali tem muito conhecimento ali. De regulagem, de consertar os equipamentos, de fazer a manutenção, de conduzir o animal, a hora de parar, a hora de dar comida para ele, o que é que ele come, o que ele não come, tudo tem conhecimento ancestral, né, de hoje. Mas tudo tem, até para encabar uma ferramenta. Você colocar o cabo numa enxada tem que ter conhecimento. A madeira que tira na mata, o tipo de cunho, o tipo de corte. A semente, quando vai plantar, como é que armazena para no outro ano ter. Tem muito conhecimento incrível que a gente também usa na agrofloresta neles. Então, ele aprendeu com quem? Ele não nasceu sabendo. Então, aquele veículo, ele está pilotando. É o que ele sabe. É o veículo dele. Agora, querer que ele pegue um avião para decolar, ou um foguete, ele precisa de formação. Ele precisa estudar. Não é pegar uma cartilha e ficar lendo. No final da noite, já com sono, ficar lendo para ver se aprende. É a vivência que forma. É a oportunidade que a pessoa tem de trabalhar na prática, em alguma realidade, onde ele comece a se ver dirigindo outra máquina. Quando ele se dá conta, ele já está manejando, botando material no chão. Ele está abrindo a terra e está vendo as minhocas pulando. Ele está colhendo fruta, ele está vendo a transformação. Ele começa a se encantar por canais de uma energia que não vem só pelo olhar, nem só pela boca. Por canais sensíveis que todo ser humano tem
quando ele começa a se dirigir em direção à natureza viva, ela vem em direção a ele. Aí ele começa a ficar diferente. Porque quem degrada, colhe degradação do gênero humano. Por que as pessoas dadas socialmente e moralmente degradadas? Porque elas estão degradando ela mesma, porque a terra é nós, a planta é nós, os pássaros é nós, o ar é nós. Tudo que está fora de nós, que é a natureza, é nós. Então, se a gente degrada o nós fora, a gente degrada o nós dentro. Por isso as pessoas estão degradadas. E nesse caso, não adianta ficar rezando Pai Nosso, nem Ave Maria, nem nada, porque não recupera. Recuperação é por transformação do meio onde nós estamos vivendo, para que nós estejamos vivendo em uma transformação que nós criamos, para justamente, como vocês falaram, ser os bons filhos do lugar, os bons obreiros da casa do Pai. Né? Então, é isso, precisa ter uma formação, uma vivência, sabe, uma maneira dele se relacionar com aquela prática agrícola, para ele começar a ver novos paradigmas. E aí cabe, quem sabe, ensinar, porque só se aprende realmente fazendo. Ninguém acorda da noite para o dia sabendo agrofloresta. Dorme trabalhando com veneno, no dia anterior ele tira a bomba de veneno nas costas, pendura, toma um banho e vai se deitar. No outro dia acorda igual o Ernest, reconhecendo todas as estratificações. Não existe isso. Entendeu? Então, tem que ser pela vivência, tem que ser pelos erros, e reconhecer os erros, e apostar nos acertos. E reconhecer, e ter mais conhecimento. Porque, por exemplo, tem coisas que... Como é que você vai fazer para o agricultor entender qual a relação dos macro e micronutrientes do solo? Porque o agricultor acha que o solo é só um suporte físico, é como uma mesa. Você coloca o prato em cima e come. Não percebe que o solo é algo vivo, a estrutura do solo é vivo. Ah, por que eu plantei e aqui a terra não dá mais? Ah, porque a terra ficou cansada. Tem que deixar a terra descansar. A terra não cansa. Não existe terra cansada, existe terra degradada, sem vida. A terra quer trabalhar. Ela não cansa de trabalhar, está sempre... Só que a pessoa entende, eles conseguem entender, o agricultor consegue entender, porque se nem o agronegocista, que sai da academia, reconhece, que dirá o agricultor, para entender qual a função do zinco, do boro, do manganês, do enxofre, do ferro, do cálcio, sabe? Dos gases, do própria ação do oxigênio, ação do hidrogênio, ação do, sabe, do nitrogênio, do potássio, do fósforo. E essas relações são incríveis. O Felipe Caltabiano, por exemplo, que é um grande professor nessa área, sabe, você escuta as aulas dele, você escuta ele falando, é incrível, porque realmente é um negócio, é uma aula de química que o solo está nos dando, que onde é que a pessoa vai aprender se não tiver quem ensine? Aí na primavera está mostrando. Ah, por que uma fruta tá podre? Olha, está faltando cálcio. Então não é só jogar calcário que resolve. Né? Ah, está faltando boro. Não é só jogar boro, porque você joga vai faltar de novo. Então, como fazer para a vida continuar trabalhando ali, aumentando os recursos? Aí é a ciência agrícola que chega. E aí, quem é que nós vamos ensinar isso? É aos jovens. Nós precisamos criar a capacidade pedagógica do sistema. Saber traduzir o que a gente está querendo dizer, ensinar para que a pessoa compreenda que o que ele também precisa, a planta também precisa. Os nutrientes que nós precisamos para a gente estar saudável, para a nossa imunidade não cair, provém do alimento. O ferro, o zinco, cálcio, tudo isso. Então a planta também precisa. Então se ela não tem para ela, como é que nós vamos ter para nós? Então, não é muito fácil, mas também a gente não pode ter essa ilusão, achar que vai mudar de uma hora para outra, pelas concepções que as pessoas têm. Porque realmente o Brasil está abandonado em nível técnico, está abandonado em nível pedagógico, está abandonado. As pessoas não sabem mais ler a natureza. Não é só o analfabetismo das letras. As pessoas elas vivem num mundo e não sentem o mundo que ela vive. Não sente o mundo onde vive. Entendeu?
Nós somos só agentes, né? A gente ajuda que a coisa seja mais rápida. No caso da agrofloresta, a gente ajuda a agilizar os processos, né? Não sei, não é essa palavra que a gente usa, mas com respeito a essas pessoas, agricultores familiares aí, eu acredito que se eles enxergarem coisas como cobertura de solo, né, a diversidade ali, que não precisa plantar só mandioca, pode plantar algumas outras coisas junto, num primeiro momento, né, num primeiro momento, básico, assim, isso já é uma forma de abrir a mente. Algumas pessoas entendem, conversando com um rapaz aqui, um amigo, pois é, né, se tiver coberto o solo, vai chover e o sol depois bate e não evapora tão rápido, ou não evapora, né? Fica abafado. Exatamente. Então, algumas pessoas conseguem olhar ali e raciocinar, né? E isso é bastante interessante. O que eu penso é isso, né? Se entenderem que, que alguns princípios da agrofloresta, né, são importantes, pequenos princípios assim são importantes e vão fazer um efeito de, só cobrir o solo já dá uma grande diferença, tu não acha? Com O sol certeza, não vai bater. com certeza já é algum por cento da mudança. Né? Na Sim, porcentagem da mudança, já é algum ponto que cria mais recurso, ou que não perde tanto recurso como perdia, né? Mas sim, tem que, não só matéria orgânica acima do solo, é preciso matéria orgânica abaixo do solo. Isso só é possível com enraizamento. Então, só cobrir solo já é cobrir solo é a face de uma moeda. Mas a moeda tem duas faces. Uma moeda tem duas faces, tem a cara e a coroa, os dois lados da moeda. Cobrir solo é um lado da moeda. O outro lado é o enraizamento. Entendeu? sim, muito bom. Eu estudo naturopatia, eu gosto muito dessa parte da saúde, do corpo humano, né? E quando eu comecei a estudar agrofloresta e essa parte do solo e tudo que precisa, tudo que as plantas ajudam uma a outra ali, como tem semelhança, como é igual, na verdade é igual o corpo humano. O corpo humano também precisa de cada nutrientezinho, precisa de vários detalhezinhos ali que vai se encaixando, é muito incrível, porque o Criador é um só, né? Muito bom, muito bom. Ah, Antônio, a gente sempre tem pessoas como tu bem sabe, eu vi alguns relatos aí dos teus cursos, de algumas pessoas que já que eram da cidade, que foram para o campo, que começaram a plantar da forma correta, né? Ou no método da agrofloresta. E hoje, com certeza, tem alguém que está assistindo da cidade. A gente teria algum conselho, teria algum conselho para dar para alguém que está na cidade e já quer começar de alguma forma? Como é que faz? Olha, é um negócio assim que tem várias maneiras de abordar isso, né? Tem várias formas de argumentar com as pessoas, porque realmente tem várias alternativas que a pessoa pode fazer para, mesmo vivendo na cidade, estar participando, estar sendo uma pessoa, inclusive, de muito valor na mudança. Porque eu sei de uma coisa: se todo mundo hoje começar a plantar agrofloresta, também não vai dar certo. Porque tem muitas profissões que nós precisamos para a sociedade existir, que não é só de agricultor. Nós precisamos de médico, nós precisamos de piloto de avião, né?
Mas precisa, eu sempre falo de piloto de avião que eu acho que é um negócio tão difícil pilotar um avião. Eu também acho. Nossa, eu acho um negócio impressionante saber todos aqueles botãozinhos. Eu já viajei dentro da cabine do piloto. E aí, no início, assim, essas aviações faziam de vez em quando isso. Aí onde eu ganhei no sorteio dentro do avião, ganhei, do avião inteiro eu ganhei. Engraçado isso. Eu tive a oportunidade de pousar no aeroporto Rio de Janeiro, dentro da cabine do piloto, né? Então foi muito legal. Eu tinha 12 para 13 anos, eu dentro da cabine, a cabine fechada, eu com os pilotos, e vendo aquelas. E eu perguntando para eles, e eles sabia o nome para quem se via cada botãozinho daqueles decorado na cabeça. Mesmo que fosse automático, ó, isso aqui a gente não mexe, mas se precisar, tal. Então, aquilo ali é muito fascinante. Por quê? Porque estudou aquilo ali, ele se formou para aquilo ali. Então é necessário. Tem muitas outras profissões, inúmeras. Agora, todas precisam comer. Todas as pessoas precisam comer. Então a base, o alicerce de toda e qualquer profissão é a agricultura. Só que uma agricultura que coloca a humanidade num corredor da morte não viabiliza nada, no sentido da esperança da continuidade das outras profissões também. Então, se a pessoa ama a sua profissão, ela possivelmente quer fazer dela um caminho para os outros, porque eu vejo muito isso. A pessoa gosta tanto do que faz que incentiva os outros a fazer também, né? Mas quando a pessoa não gosta do que ele faz, ele não diz para os outros, ó, faça também, falar, amigo, se puder, vai fazer outra coisa. E ele não vive bem, né? Não incentiva que faça. Por isso que tem muito agricultor que faz questão que o filho estude para não ser agricultor. Porque ele não estudou, ele acha que aquilo ali é sofrido, e é mesmo. Mas a pessoa sair de uma baixada, pegar 3 da manhã, 4 da manhã um ônibus, ir para uma estação de madrugada, e entra dentro do outro ônibus lotado, e vai para um trem, pega mais um trem, vai atravessa a cidade, e passa o dia, depois volta, e chega em casa cansado, e dá um beijo na mulher, nas crianças, e no outro dia tem que ir de novo, para ganhar um salário que não dá para ele tomar um sorvete, não dá para ele ir para um parque, não dá para ele ir passear, sabe? No final de semana, o que ele vai fazer? Então eu estou dizendo, sabe, é muito complicado a maneira que a cidade vive. Mas é o seguinte, quem está nos assistindo, quem tem... Porque o povão mesmo, a massa mesmo, não está sabendo de nada disso aí que nós estamos falando, não. Não chegou até eles. Sim. A gente tem que ser claro nas coisas. Quem está um pouco ligado nessas tecnologias dentro da cidade, que começa a falar de agroecologia, que começa a comer um orgânico, que começa a pensar e fazer uma transição, são pessoas que têm alguma condição financeira, que entram em contato com alguma outra via, que chegou até ela por algum meio. Porque o povão mesmo não tem tempo para olhar para essas coisas, não. A urgência de comer, de vestir, de pagar a conta, de cuidar da saúde é tão enorme, é um abismo social que a humanidade foi socada. É um projeto isso, na verdade. Isso faz parte de um projeto. As pessoas têm que acordar para isso. E aí, essas pessoas não estão sabendo, mas se elas soubessem plantar em latas, plantar em baldes, plantar na sacada de um prédio, na varanda de um apartamento, plantar em lajes, plantar nas calçadas, sabe? A cidade poderia produzir muita comida. Olha o tanto de logradouro, o tanto de praça, o tanto de calçada, o tanto de espaço que a pessoa poderia estar plantando mamão, macaxeira, verdura, fruta, coqueiro. Rapaz, tem uma caranguejeira enorme passando aqui do meu lado, aqui subindo aqui na mais linda. Eu não sei de onde é que ela apareceu, não. Eu sei que ela está aqui na altura aqui da minha cabeça, aqui andando aqui. Oh, coisa linda. Deixa ela aí. Mas é o seguinte, é isso, sabe? Tem muita maneira de na cidade se fazer um bom trabalho. Agora, outra coisa. Se a pessoa puder, na cidade tem algumas cidades, né? Já existe CSAs, né? Comunidade que sustenta a agricultura. A pessoa querendo e tendo um rol social, ela pode ir em busca de alguns produtores nas regiões em volta da cidade para começar a comprar direto dele, né? Pode começar, sabe, a participar de programas e maneira de comprar em conjunto,
coisas beneficiadas do Brasil inteiro, que é de agroecologia, que é de beneficiados nesse sentido. Porque tem muitos agroflorestores que vendem produtos incríveis, que está chegando para quem consumir, né? Então, se a pessoa tem algum recurso, tem algum meio, investe em comprar um alimento de qualidade, ao invés de ficar comprando do agronegócio, compra do pequeno agricultor, compra o arroz do MST, compra o arroz de quem produz, compra o feijão, sabe? Ou seja, vontade social e vontade política. Vontade social e vontade política. Está faltando esses programas e as pessoas precisam se mexer. E outra coisa, não pode fazer, fale sobre aquilo. Não pode comer, indica para outro que pode. Agora, não fazer nada, eu acho que não existe. Não fazer nada. Assim, tem gente fazendo nada com relação a isso, mas é porque ela não sabe que ela pode ajudar bastante aí. Nem que seja compartilhando o link na página dela de alguma coisa que está acontecendo, sabe? Nós temos que divulgar essas ações para o mundo, para chegar nas bases, porque enquanto a Agrofloresta não chegar nas bases, a Agrofloresta não vai mudar a realidade. Porque quem trabalha nesse país, quem verdadeiramente trabalha nesse país, são as bases da sociedade. É o povão. Não é a elite. A elite é patrão. O povo que trabalha, sabe, nas bases, não tem tempo para agroecologia, não tem tempo para olhar para a agrofloresta ainda. Não está na ordem do dia, não faz parte do programa. E são os que comem pior. São os que comem mais margarina, são os que comem mais enlatado, são os que comem mais macarrão instantâneo, porque é barato. Entendeu? E come mal. A sociedade está empanzinada de comida ruim, de coisas industrializadas, de coisas horríveis. Mal alimentados, sabe? As pessoas estão muito mal alimentadas. Esse é o problema. É um tipo de desnutrição que as pessoas estão vivendo. É mais fácil, né, Antônio, ir no mercado e comprar pronto, pedir pelo... Não precisa nem ir no mercado. Pega o teu celular, né, e manda no aplicativo e já pede uma comida pronta ali. A gente sabe que nem sempre, não estou falando de todas, né? Nem sempre as comidas que vêm prontas são boas. E nem sempre são ruins. Tem gente que capricha e tem aí negócios familiares, trabalham de casa. Nós temos amigos que fazem isso e procuram dar o melhor para, né, vender algo de qualidade. Então, é mais fácil. Meu comentário é esse. É mais fácil, né, fazer um pedido ou ir no mercado comprar pronto, né? Do que ir na feirinha, enfim, conversar lá com o seu João da feira, o seu Manuel, como é que faz, onde é que tem semente, né? Como é que... Mas olha como as coisas acontecem. O MasterChef, por exemplo, um programa de culinária que está bombando na TV, milhares de pessoas assistem, inclusive o povão assiste também. Tem coisa que começa a aparecer na mesa porque as pessoas viram no MasterChef e quer comer também. Sabe? Esses dias uma pessoa veio me procurar palma. Ah, você tem palma para me fazer refogado que eu vi no MasterChef. Olha que coisa interessante, sabe? A pessoa... Qual foi o ingrediente que a pessoa estava procurando aqui? Viu no MasterChef? O que é? Teve um negócio... Hã? O que foi cogumelo? O que foi que estava tendo aqui vai vender que o pessoal viu no MasterChef? Teve algum ingrediente que ninguém conhece, do povão não conhece. Mas estavam procurando, sabe, onde é que tinha, porque viu no MasterChef, sabe? Então o que falta é propaganda, incentivar, mostrar, sabe? Sabe o que a televisão devia fazer? Devia ter 1 minuto, durante o dia, vários minutos, mas 1 minuto do conhecimento, 1 minuto da nutrição. 1 minuto que fosse para a pessoa aprender sobre um prato, sobre uma nova maneira de fazer. Eu sei que o YouTube tem, sabe, o Zap aparece os vídeos, mas a televisão ainda está muito presente na casa das pessoas. Se os programas de TV fizessem educativamente, ensinando a pessoa a plantar um manjericão numa latinha, em 1 minuto, você bota uma terrinha aqui, você aproveita aqui, sabe, ensinava técnica das pessoas comer melhor, viver melhor, ser mais feliz, aprender. Eu vou mostrar para vocês aqui. Sabe o que é isso aqui?
Isso aqui é um caleidoscópio. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Muito, muito Tá vendo? legal. Tá vendo? Isso Dá pra aqui, ver. olha, isso aqui é mágico, não é? Você pode ficar rodando isso, Sim. pode ficar rodando isso aqui durante horas ou milhares de anos rodando, que não vai parar de rodar desenho e nunca vai repetir um desenho igual ao outro. Nossa, Sabe quanto custa incrível. para fazer? Sabe quanto custa para fazer um negócio desse? É de reciclado. Você pega um caninho que sobra nas construções, um vidrinho que também encontra muito vidro quebrado, corta, faz, pega umas bolinhas coloridas, pode ser até para essas lanternas de carro que você quebra, os pedacinhos coloca, sabe? Tem várias miçanguinhas coloridas que coloca, tem que ter transparência. Senão, quando olha, fica escuro, porque a luz não passa. A pessoa faz, aí faz, pinta e vende. Sabe? Se as pessoas fossem ensinadas a maneira de gerar valor, fazer uma boneca de pano, saber fazer um cesto, saber fazer alguma coisa. Era para estar ensinando as pessoas a ser mais autônomas, sabe? Ser mais felizes produzindo coisas com a inteligência dela. Mas não, o que as pessoas pensam é o seguinte: crescer o país contratar pessoas para construir estádio, contratar pessoas para fazer casa, contratar pessoas para fazer ponte, é abrir uma indústria para empregar as pessoas. Só pensa em empregar as pessoas para ter um patrão que o pague, mas deveria ensinar as pessoas a ser autônomos. Porque a agricultura é um tipo de autônomo. Entendeu? Porque, Claro que é. exatamente. Então, a agrofloresta ela aponta para isso, para o autonomismo das pessoas. Aquele que planta, aquele que beneficia, aquele que vende, aquele que transporta, uma cadeia de autônomos. O meu sonho é autonomizar mais ainda as pessoas, torná-los mais autônomos, menos escravos de um modelo que não tem funcionado, mas que não deixaria de gerar valor, não deixaria de gerar economia, mas um valor muito mais forte do dinheiro, de um dinheiro muito mais consciente, de um investimento muito mais justo. É isso. Economia num nível espiritual também, sabe? Sabe que eu não vivi essa época. Não sei se tu viveu, mas os nossos pais, talvez, ou avós, o escambo, a troca de produtos, era algo muito interessante, pelo que eu já li, né? E em alguns lugares ainda tem, né? Alguns interiores, um que produz milho, troca por feijão, enfim. Mas isso era algo muito, que eu acho muito interessante, né? Isso não volta. Isso aí foi um tempo que realmente não tinha precificação das coisas, mas não mudou à toa, não. É porque é muito difícil você trocar uma coisa com a pessoa se aquilo não é uma demanda para ela. Ela pode fazer uma bondade, olha, eu vou te dar uma galinha por um queijo, mas eu nem posso comer queijo porque eu não posso comer lactose. Ah, eu nem gosto de queijo. Não, mas eu te dou um cabrito. Pô, mas um cabrito por uma galinha é meio injusto, né? O cabrito tem tamanho para uma galinha. Eu te dou uma saca de fava, sabe? Por um cesto. Tá, mas quanto que deu para o trabalho de você fazer o cesto e para me plantar essa fava e colher e estar aqui? Então, eu creio o seguinte, que a troca também ainda está no reino da escassez. A troca. Agora, na abundância é quando as pessoas têm tudo o que elas precisam. E se ela precisa de algo que ela não precisa todo dia, aí ela, com recurso, ela vai lá, compra e traz. Entendeu? Eu quero apontar mais para a abundância. Não que não possamos trocar alguma coisa, mas mais do que trocar, eu prefiro compartilhar. Porque Né? eu prefiro compartilhar, eu prefiro levar, porque volta. Isso, ainda mais no campo, nossa, se volta. Volta e é todo dia. Você leva um girimum, volta uma melancia. Você leva uma melancia, volta um girimum. Você leva um cacho de banana, volta um saco de farinha. É assim. O povo é muito generoso. Quando a pessoa é generosa com eles são muitíssimo generosos com a gente. Eu vivo isso diariamente. Né? Eu só deixo eu falar, o povo que quiser, eu acredito que sugerindo algum
uma pergunta, alguma dúvida, pode colocar aí eu não sei qual, a gente não fez perguntas ainda, se no campo de comentário, eu não sei, parece que tem o botãozinho de pergunta também, mas o povo pode se manifestar, né? Pode continuar falando, desculpa, Antônio. Não, é isso Ah, mesmo. Se quiser abrir para tá pergunta, aí ainda? se quiser abrir para pergunta, para mim tá tudo bem, tá? Deixa eu falar uma coisa que eu achei muito interessante quando eu comecei a estudar mais a fundo a agrofloresta, que foi em 2020. Eu já tinha tido contato com um sistema assim, agroflorestal em 2016, eu acho, e depois em 2019, mas não tinha brilhado ainda assim. Então foi em 2020 que brotou a paixão mesmo. Durante a pandemia. E daí o que eu acho muito interessante é as pessoas, os jovens principalmente, formados muitas vezes, biologia, engenharia, não sei do que, né? Voltando, saindo da universidade e indo para o campo, fazendo o contrário do que tu até citou aí, né? Que os pais hoje querem que os filhos vão e façam uma faculdade para sair daquilo ali, porque eles sabem que aquilo ali não é bom. E hoje, em 2020, 2021 e há tempos atrás, já tinha pessoas que estão fazendo esse caminho contrário, né? Sim. Ó, tem uma pergunta aqui, deixa eu fixar. Aí, Antônio, o Reis Guia Chapada. Tem uma pergunta que é: existe programas agroflorestais que dão apoio à comunidade de agricultura familiar? Mas programa em qual nível? Governamental, programa internacional? Porque se for pensar o programa individual, cada agroflorestor está fazendo da sua parte, né? Mas tem Sim. gente que aprova projeto, tem. Hoje vai estar chegando daqui para frente, nos próximos anos vai estar chegando essa tal da compensação de carbono. Algumas empresas vão querer investir. Está realmente começando a existir uma tendência global por plantio de árvore, por salvaguardar a genética. Então, tem gente séria preocupada com isso e vendo meio de destinar recurso para essas coisas, né? Mas, por enquanto, ainda é muito pouco. Eu, por E o exemplo, mais, como é que falta? estou envolvido em um projeto agora que a FAO, inclusive, está patrocinando, mas foi uma luta para conseguir. E houve cortes sabe, cortes sérios no orçamento e que nós temos que dividir nossos valores profissionais com a equipe para poder ter mais gente trabalhando, Uau. né? Para poder viabilizar o projeto, porque sem a equipe a gente não consegue fazer. Não adianta você levar uma, duas pessoas para o campo que não vai plantar nada. Você tem que ter aqui pelo menos umas 5 pessoas. Então a gente conseguiu botar 3 no projeto, mas estamos com 5. Aí estamos dividindo com essas 2 pessoas para poder ter 5 no campo. Se desdobrando, por quê? Porque o programa só vai até certo ponto. Mas nós vamos vencendo isso, sabe? Mas é isso. E o Mais é um projeto muito focado nas pessoas e feito por elas mesmas. Então, nós ainda estamos precisando dedicar mais para ver se ele realmente se torna algo mais significativo do que já foi. E aí, por enquanto, desde que entrou esse governo, a gente se desarticulou, sabe? Porque foi necessário cada um cuidar de si, porque esse programa que esse governo trouxe, nada, sabe, eu não tenho, sabe, nem vontade de ficar falando, quanto mais necessidade. Porque quem acredita não vai ser porque vai me ouvir que vai mudar o seu voto. Sinceramente, eu acredito que não tem esse poder não. Então não tenho presunção nenhuma de querer mudar voto de ninguém. Se a pessoa acredita que esse programa que está vigente aí no governo é bom, então ele deve ter as razões dele. Eu mesmo não tenho. Eu estou vendo que o negócio está muito sério, que nós perdemos um momento histórico incrível, que esse Brasil poderia, sabe, estar muito melhor do que está hoje. Mas é isso. Vamos perseverar, que tem mudança a ser feita. Hoje eu mesmo eu estava
vendo ali uma postagem de uns conhecidos nossos lá da onde a gente veio, em Santa Catarina, em Bituba, na, no bairro Ibiraquera, tem uma lojinha de produtos naturais, Alma Terra, fazer propaganda aqui para eles. E eles iniciaram um projetinho de dentro da lojinha deles ter produtos de pessoas da região. E aí abriram também uma feirinha do lado de fora da lojinha, né? Ali já posta, que um dia da semana eles fazem feirinha de agricultores ali da região. Achei muito legal. E é uma iniciativa do pequeno ali, né? Não é de uma rede grande, não é de um mercado grande, é um pequeno ali do bairro que fez isso e tá incentivando a produção, né? E é essa a parte eu acho que a gente tem que fazer, né? Cada um tem que fazer a sua parte e pensar no seu próximo e assim a gente vai crescendo. Tem instituições, algumas instituições, por exemplo, aqui no Piauí, pelo menos aqui na região, tem o Instituto Luz, que ajuda as comunidades periodicamente e com agricultura, com coisas assim, né? Estão querendo trabalhar com essa questão da agrofloresta também. Então, em alguns lugares, né, acredito, respondendo ali o Reis, tem, acho que isoladamente, né? Não, acho que não a nível nacional, né? Difícil, é bem mais local mesmo, esse tipo de projeto. Vê se tem mais pergunta, vê se tem mais pergunta aí do povo. Estou vendo aqui. Voltar a ser agricultor, eu não entendi. Tá, é isso. Não, ainda não, ninguém mais botou nada além do Reis. É, não havendo mais perguntas, a gente já caminha para encerrar. Na verdade, perguntas sobre agroflorestas são infinitas, né? Mas daí a gente não ia sair daqui nunca. Mas eu acho que é isso. Sempre vai ficar o que falar, sempre a gente vai ter o que pensar. Às vezes a gente pensa igual, às vezes a gente pensa diferente, mas eu acho que a síntese aqui é a ordem, né? A gente ter ordem, a gente pensar no nosso próximo, a gente tentar fazer diferente, né? Fazer a nossa parte individualmente, né? E como comunidade, enfim, como grupo, enfim. Viu, Antônio? Aí para ti, ó, um agradecimento. Antônio, muito obrigado pelo seu trabalho. É muito importante fomentar a agrofloresta. Meu sonho é ter meu pedacinho de terra para aplicar esses conhecimentos. Então, eu acho que é o Danzinho. Um agradecimento para ti aí. Então, o que a gente pede sempre é para o povo compartilhar, né? Para o povo estar aí seguindo o Antônio. O Antônio é um professor, ele tem cursos. Se vocês entrarem ali, acho que a maioria dos que está aqui são seguidores teus. Se entrarem ali na bio, na tua bio, né? Vão ver que tem ali link para o teu curso e em todo o teu perfil ali tem vídeos e material promovendo, são coisas muito, muito interessantes, né? E surgiu aqui algumas coisas, ó. Vamos ver aqui. Enquanto a gente estava falando, surgiu. Antônio, você pensa em montar uma equipe para montar a agrofloresta fora desse projeto que foi aprovado? Não entendi. O projeto é justamente isso, a equipe que vai implantar sistema no quintais das pessoas, nos sítios, né? Só que nós não vamos apenas até onde o projeto vai, o projeto financiado. Nós vamos além, né? A gente vai atender muito mais pessoas do que o projeto paga. O projeto é apenas um meio, não é o fim. Então, nosso desejo é ter realmente uma equipe com equipamento, tecnologia e preparo, domínio da técnica e entrosamento da equipe, para a gente cada vez mais atender mais produtores.
Mais pessoas. O projeto em si somos nós. É de conseguir ter uma amizade na equipe, conseguir todos estarem felizes de fazer parte daquilo, de fazer sentido para a vida dele, de sonhar aquele trabalho, de fazer entendendo o que está fazendo, não porque alguém está mandando, de perseverar naquilo ali, de inovar aquilo ali e de acreditar que é possível ir muito mais além. Porque o meu sonho, aqui para essa realidade onde eu estou vivendo, é criar um império da abundância. E aí a Nossa. pessoa acha que isso é algo que eu quero para mim, mas eu falo no sentido da comunidade. A gente ter casa de beneficiamento, a gente ter caminhão, a gente ter viveiros grandes, a gente ter banco de semente arrochada, a gente ter dezenas de pessoas uniformizadas trabalhando 24 horas em todos os sítios, uma grande potência. Nossa. Esse é o meu sonho, trabalhar para isso. Então, De parte dessa equipe. se a pessoa pergunta se nós vamos além, nosso desejo já era estar lá, já era estar além há muito tempo. Então, o projeto Mas, ô, Antônio, é uma forma da gente poder atender mais pessoas mais rapidamente. tu já é referência, cara. Tu já é referência aí na tua região, com certeza, nas redes sociais. Para nós, tu é referência, nós não estaremos aqui, né? Uma pergunta específica aqui. O Reis está perguntando também se o mogno é bom para usar como gerador de matéria orgânica. É, ele produz alguma biomassa, sim. Quando adulto, com certeza. Mas quando é jovem, não é um campeão de matéria orgânica. Mas produz. Não tem planta que não produza matéria orgânica. Mas contar com ele para fornecer biomassa para o sistema, ele não é indicado para isso. Até porque o sistema precisa de matéria orgânica muito rapidamente no início do sistema. Não é depois que as árvores estão grandes, né? Porque o que vai fazer as árvores crescer é justamente ter vida no solo. E para ter vida no solo tem que ter matéria orgânica no início. Então tem que ter outras plantas que são produtores de biomassa nas placentas, no sistema de início. Depois ele adulto, claro, uma árvore majestosa que produz muita matéria orgânica, muita madeira para podar. É isso. Sim. Um rapaz aqui comentou que tem uma chácara e quer ter um sistema para alimentação saudável. Já sabe que com o Antônio tem um curso, né? Pode estar aí adquirindo conhecimento, né, Antônio? Depois tu dá mais informações aí, se quiser. A pessoa quer trabalhar com alguma área, se ela não buscar alguma formação, ela vai tomar um choque, né? Um choque de realidade, que ela acha que é uma coisa e é outra. Eu, por exemplo, eu tenho um irmão que ele está estudando eletrotécnica. E ele está começando a estudar como, sabe, se tornar realmente um profissional, sabe, para trabalhar na Enel, essas coisas assim. Ele gosta dessa ideia de levar energia para o mundo. Eu mesmo não gosto de mexer com fio, com eletricidade, eu mesmo não dou valor. Para mim, não. Tendo quem faça, eu detesto tomar choque. Às vezes que eu tomei choque, achei horrível. Então, se tem gente que faz melhor do que eu entendo. Eu entendo como é que monta a instalação. Se precisar, eu faço. Tendo as ferramentas, eu faço. Mas se tem gente melhor do que eu, mais profissional, pode fazer. Não acho ruim, não. Eu sou bem resolvido com essas coisas. Eu sei que eu não vou saber fazer tudo perfeitamente, igual profissional. Então, eu chamo o profissional para fazer. Mesma coisa que nem carro. Carro, eu entendo alguma coisa, mas igual mecânico, só o mecânico, né? Tratar de dente, a gente faz a nossa parte, mas se o dentista não vier cuidar, tem coisa que a gente não faz. Então, cada um na sua área, né? Sim. Mas a agrofloresta é a mesma coisa. A pessoa não estudar, não tiver algum entendimento de como vai fazer, ele vai ficar achando que a planta está doente, que tem que brigar com a formiga, que tem que jogar veneno no pulgão, que tem que adubar com NPK, que tem que plantar monocultura, que cobrir solo é sujo. E não vai entender fundamento, não entende as coisas, não entende. Entendeu? Sim. E como é que uma pessoa come miojo, por exemplo? Como que é possível alguém dar miojo para o seu filho todo dia? Como que é possível alguém deixar entrar na sua casa margarina? Tem como explicar um negócio desse? Como é que a pessoa deixa entrar margarina dentro de casa para os seus filhos comer? Como que as pessoas conseguem
deixar entrar refrigerante dentro de casa. Vai ser crime. É um crime. É um crime contra a saúde vital dos seus familiares. É um grande atentado. Ver criança de 1 ano, 2 anos, já bebendo Coca-Cola, bebendo Guaraná. Essa pessoa não ama seu filho. Ele acha que ama. Mas ele está enganado, ele tá matando o seu filho, sem saber. Intoxicando-o. Sem contar tantas outras coisas. Então, é falta de conhecimento, cara. Falta de conhecimento, falta de informação básica. Informação básica. E a agrofloresta é a mesma coisa. Como é que a pessoa vai aprender agrofloresta se ela não estudar? Não se informa. A mesma coisa. Como é que vai entrar agrofloresta na casa dela se ela não se informa, ela não estuda, ela não vê, não sei se, sabe, não está buscando. Existe, sabe, olha, existe algo dentro de cada um de nós, ser humano. Algo com inquietude, que é inerente do ser de cada um. Tem gente que não sossega, porque está em busca, ele procura. Tem gente que é acomodado, cara. Realmente acomodado e não está nem aí para nada. É o meio também, né? O meio que às vezes forma isso, mas tem gente que é mais inquieto, que é mais investigativo, o temperamento dele é buscar mais, e ele tem alguma inteligência nele, que ele vê as coisas por outro ângulo. E aí um dia chega na agrofloresta. Por necessidade, mas também uma busca interior que ela tem. Entendeu? Sim. Então, sempre a mudança sempre começa por nós. Muito bom o conselho que tu deu, né, ali, mostrando que tem que começar por nós, né? Muito bom. Sabe por Deixa eu quê? só. Sabe por que tem que começar por nós? Porque corre um risco sério da gente estudar uma coisa e ver até alguma coisa na realidade do outro, de uma outra pessoa que está fazendo. E antes de fazer, realmente testar, bem testadinho, e entender, querer levar aquilo para os outros como uma benfeitoria, de querer auxiliar as pessoas a ter também aquela coisa linda que ele está vendo que é importante para ela. Mas corre um risco sério de ensinar coisas que não vai ter resultado, que não funciona. Porque a agrofloresta é uma dinâmica interminável. Ela nunca está pronta. E ai daquele que achar que a agrofloresta fica estacionada. Ai daquele. O Ernest, quem aprendeu com o Ernest há 30 anos atrás e ficou naquele tempo, está ultrapassado. Está ultrapassado total. A agricultura sintrópica do Ernest hoje tem outra maneira de fazer as coisas. Já evoluiu. Evoluiu muito. A cada dia está evoluindo. A agrofloresta está evoluindo todos os dias. Então, quem não acompanha o processo, fica para trás. E fica falando de coisa que já nem é mais aquilo que ele está falando, porque já evoluiu, já mudou, já foi para frente, já virou matéria orgânica, já decompôs. É isso aí, entendeu? Então, Em qualquer área, né? Em qualquer área. Na informática, eu sou da informática, né? Ou era, pelo menos. Em qualquer área, se tu te ficar para trás, deixar de estudar, deixar de praticar, deixar de, enfim, colocar em prática tudo isso, vai ficar defasado, vai virar matéria orgânica. Fala aqui. Não, eu estava ouvindo ali tu falando e quando a gente fez as outras lives sobre os 8 remédios naturais que a gente ensina, né? Eu sempre gosto de falar que um se conecta com o outro. E daí tu falando aí dos itens, né, da alimentação, isso também se conecta com os 8 remédios naturais. A agricultura sintrópica, a agrofloresta se conecta, não tem como fugir, não tem como ter uma alimentação boa, não adianta ter um bom sono, não adianta fazer exercício, não adianta um monte de coisa se não tiver da onde colher um bom alimento, bem nutrido, sem agrotóxicos, né? Tudo é interligado. a intoxicação, sabe? A intoxicação pelo alimento, e por falta de nutrientes, as pessoas vivem em um déficit de aprendizado. Por falta de nutrientes, a pessoa não aprende, não assimila.
né? Uma criança, se faltar alguns nutrientes, a Ana Primavera fala muito isso, a senhora sabe, estudando e conhece. A criança não aprende, não consegue entrar na cabeça dela, não assimila, ela fica inquieta. E a nossa juventude hoje é quase tudo assim. Aí vem os psicólogos, vem os médicos, e dá diagnóstico, e a hiperatividade e tudo, mas é mal alimentado, come porcaria, biscoito recheado, essas coisas tudo. Aí é o seguinte, mas existe uma intoxicação muito séria e muito mais sutil, que eu considero assim abominável. E hoje está impregnado em todos os lugares, mas na minha casa não entra, que é a música ruim. Olha, se as pessoas tiverem noção do mal que a música ruim causa nelas, elas não ouviriam. E quando passasse assim, um carro de som tocando, ou escutasse, ela fechava os ouvidos e buscava rapidamente se conectar com alguma coisa, porque é sujeito passar e aquela música foi na cabeça dela. Porcaria! Lixo plástico em forma de música, intoxicando, radioativo. Tem uma classe de artista tão sem vergonha não, vergonha, porque quem faz as coisas certas não precisa ter vergonha do que faz, porque não faz nada errado, então ele não tem vergonha. Agora, a gente com vergonha, quem faz coisa errada é que tem vergonha. Vergonha porque fez coisa errada. Então, é gente envergonhado. O que estão fazendo com a música? Colocando na cabeça, coisa que atrofia o juízo e deixa as pessoas desnutridas energeticamente. E aí tem isso também, para fazer a agrofloresta não combina com música ruim. Não combina. Com fuleiragem, com sacanagem, com música de péssimo, usando palavra ruim, que desmerece a mulher, que contamina as pessoas, que fala de coisas sem sentido. Só que as pessoas estão impregnadas disso, desse bate-bate. Então isso é outra coisa, que é um tipo de alimento. Música é um tipo de alimento. Quem tem que zelar por ela. Então uma das coisas que é importante na comunidade é começar a trabalhar com a música. Com a música. Ver um jeito de trazer para a comunidade músicas de valor. Porque senão tem coisa que não funciona. São as avenidas da alma, né, Antônio? Nossos 5 sentidos, por onde que entra as porcarias ou as coisas boas. É como que a gente está se alimentando aí. Antônio, o nosso horário já avançou bastante. Tá bom. A gente agradece muito a ti. Foi uma grande honra conversar contigo aqui. Falamos um pouco de um monte de coisas e foi muito bom. O povo que entrou agora, tô vendo gente entrar aí, vai ficar gravada a live, eu vou subir para o YouTube. E a gente agradece muito a todos que participaram. Foi muito valioso cada pessoa que comentou, cada pessoa que assistiu aí. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, Antônio. Tá bom, eu também agradeço. Obrigado pelo convite, pela atenção, pelas perguntas, por vocês estarem perseverando, tá? E ser grato a todos que estiveram e que ainda estão conosco. Um grande abraço, saúde e vamos ter esperança de transformação de realidade, sobretudo a nossa. Valeu, um abraço. Tchau. Um abraço.